tema da nossa aula de hoje é estrategista RK. Os organismos, normalmente, eles investem energia em diferentes funções, por exemplo, no crescimento, na reprodução e na sobrevivência. E dependendo dessa energia que é viabilizada, nós vamos ter organismos estrategistas R e estrategista K. Estrategistas R é no intuito de lembrar vocês que está relacionado com a reprodução, ou seja, são aqueles organismos que investem uma maior quantidade de energia na reprodução, e K na competição e sobrevivência dentro de um ambiente. A partir do momento que nós temos esses organismos estrategistas RK, o ambiente seleciona muitas vezes essas espécies para que elas consigam sobreviver ou não nesse local. A seleção R, normalmente ela está relacionada com baixa densidade de organismos. O que seria isso? Num local onde eu tenho poucos indivíduos, são as espécies R que normalmente se desenvolvem, ou seja, são aqueles organismos que focam muito mais na reprodução e não precisam dividir os recursos existentes. Já num ambiente que existe a seleção K, nós temos uma seleção muito maior em organismos que têm um potencial de crescimento menor e, portanto, eles têm uma maior capacidade de utilizar e competir com recursos escassos. O foco, então, do estrategista K seria na sobrevivência e na competição por esses recursos que são escassos. E nos estrategistas K, a densidade vai interferir, porque eu tendo uma alta densidade, a densidade vai impedir com que esses organismos acabem disputando por aquele recurso. Existe uma diferença muito clara em estrategista R e K, como a gente pode ver aqui na tela. Os estrategistas R, eles exploram nichos ecológicos vazios, ou seja, não tenho nenhum indivíduo interferindo na sua presença. Já o estrategista K, eles são espécies competidoras. Eu tenho então a densidade, o número de indivíduos por área interferindo nos estrategistas K. Eles produzem um elevado número de descendentes no R. Apresentam uso pioneiro de hábitat, ou seja, são os primeiros que surgem no ambiente, curto tempo de geração, altas taxas de crescimento e normalmente tem corpo pequeno. Já o estrategista K, ele tem descendentes com maior probabilidade de sobrevivência, apresentam longo tempo de geração, baixas taxas de crescimento e, portanto, um corpo grande. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em relação às espécies invasoras, pensando nas espécies invasoras, espécie invasora é caracterizado por qualquer espécie que não é nativa, ou seja, que não é oriunda daquele local. Toda espécie invasora, inicialmente, ela tem características de estrategistas R, ou seja, ela atua de maneira com que a sua reprodução seja muito mais contínua, a ponto de dominar aquela população ou aquela comunidade que existe naquele local. Já as espécies estrategistas K, elas são excelentes competidoras, mas as invasoras, tanto elas têm características de R quanto de K, porque elas também são excelentes competidoras. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês um quadro que diferencia bem a partir de diferentes características ambientais, biológicas e abióticas e as espécies estrategistas RK. Em relação ao clima, quando eu tenho uma estrategista R, o clima é imprevisível. Já na estrategista K, ele é muito previsível. Em relação ao tempo, até a maturação sexual, na R, por eles focarem principalmente na reprodução, eu tenho um curto tempo, enquanto que na estrategista K eu tenho um longo tempo para maturação sexual. A expectativa de vida na estrategista R é curta, enquanto que na K é longa. Em relação à taxa de mortalidade, as espécies estrategistas R, eu tenho uma taxa de mortalidade alta, porque o ciclo de vida delas são curto. Enquanto que na estrategista K eu tenho uma taxa de mortalidade baixa, ou seja, as espécies necessariamente precisam viver um pouco mais para conseguir competir por recursos naquele ambiente. O número de filhotes ou propágulos, pensando em plantas, produzidos por evento reprodutivo, se a estrategista R foca na reprodução, elas vão ter muitos filhotes, enquanto que a K, elas têm pouco, mas o desenvolvimento desses filhotes que garantem a competição e a sobrevivência na estrategista K. O número de eventos reprodutivos ao longo da vida, normalmente o estrategista tem um único evento reprodutivo, enquanto que a K tem vários. O tamanho dos filhotes do propágulo na R são pequenos, na K são grandes. E o cuidado parental, normalmente a gente não tem cuidado parental em estrategista R e tem cuidado parental muito intenso na estrategista K. Bom, era isso, pessoal. Até a próxima aula.